Aquela frase, dita com escárnio e acompanhada de uma risada frouxa, foi o estopim. Essa mulher me dá sono só de conversar, disse Thales à amante, como se Juliana fosse uma peça velha da mobília da vida dele. Mas o que ele não imaginava era que aquela mulher entediante, segundo ele, seria justamente quem arrancaria o chão sob seus pés. Em silêncio ela ouviu. Engoliu o gosto amargo da humilhação e decidiu não chorar. Decidiu agir. A atitude que ela tomaria dias depois não só mudaria a vida de Thales, mas de todos ao redor. Juliana sempre foi vista como uma mulher calma, serena, daquelas que preferem o silêncio à briga, o recuo à confrontação. Durante anos, ela carregou o peso de um casamento em que as palavras carinhosas foram substituídas por respostas secas e olhares indiferentes. Ainda assim, ela seguiu acreditando. Achava que era só uma fase, que Thales estava passando por alguma dificuldade e que tudo logo voltaria ao normal. Mas as fases passaram e a indiferença virou rotina. O que Juliana não sabia é que ela não era mais a única na vida dele. Aos olhos de todos, Juliana e Thales eram o típico casal maduro que construiu tudo junto. Tinham uma casa bonita, viagens registradas em fotos felizes e sorrisos ensaiados em encontros de família. Mas bastava a porta de casa se fechar para que o silêncio tomasse conta. E não era o silêncio da paz. Era o silêncio do desprezo, da distância e do cansaço. Thales já não fazia questão de esconder o desinteresse. E Juliana, mesmo ferida, mantinha a postura. Ainda não por medo, mas por estratégia. O que ninguém sabia é que, por trás daquele olhar calmo, havia uma mulher atenta. Juliana começou a observar cada detalhe. Os horários, as ausências sem explicação, o celular que nunca largava. Não comentou com ninguém. Apenas observava, anotava mentalmente e esperava. Ela não queria provas para uma discussão, queria provas para um movimento certeiro. Porque se era para cair, cairia com dignidade. Mas se era para revidar, faria de forma que ele jamais se esquecesse. E foi assim que tudo começou. Com uma frase ridícula, uma risada debochada e uma mulher que decidiu não ser apenas vítima. O que parecia mais uma história de traição comum, estava prestes a se tornar algo completamente diferente. Juliana não estava ali para disputar homem. Não estava ali para chorar no banho. Ela estava prestes a fazer o que nenhuma outra fez. E quando o mundo dele desabasse, ele lembraria daquela risada, como o último som de paz antes do vendaval. Aos olhos de quem via de fora, Juliana e Thales tinham uma vida invejável. Ela era administradora de uma pequena empresa que herdou do pai, e ele era consultor financeiro, com fama de inteligente e bem-sucedido. Moravam em um bairro nobre. Tinham 2 carros na garagem e faziam viagens internacionais a cada 2 anos. Nas redes sociais, fotos sorridentes, jantares românticos e declarações em datas comemorativas. Ninguém podia imaginar que aquele casamento estava ruindo de forma silenciosa há pelo menos 2 anos. Juliana sempre se dedicou a manter o lar funcionando. Gostava de cuidar dos detalhes das contas da casa em ordem. Mesmo com a rotina puxada, fazia questão de jantar com Thales todos os dias. Mas ele começou a se afastar. Primeiro foram os jantares adiados por reuniões. Depois, as viagens a trabalho que surgiam de última hora. E por fim, as noites em que ele simplesmente chegava tarde, já com o rosto cansado e um beijo mecânico. Ela insistia em perguntar se estava tudo bem. Ele respondia com um "tô cansado" e dormia. Com o tempo, Juliana foi parando de perguntar. Começou a aceitar o silêncio como resposta. E por mais que doesse, ela preferia ignorar a ideia de que havia algo errado. Ainda acreditava que ele a amava, mesmo que não demonstrasse mais. Achava que ele estava estressado com o trabalho, que era só uma fase, e que tudo voltaria a ser como antes.
Até comprou um final de semana romântico em um hotel fazenda, achando que talvez só precisassem de um tempo juntos, longe da correria. Mas ele cancelou no dia da viagem, alegando uma reunião. Apesar das frustrações, Juliana não expôs a situação para ninguém. Preferia manter a imagem do casal perfeito. Nem mesmo sua irmã, com quem tinha uma relação próxima, sabia o que estava acontecendo. Para todos, inclusive para os amigos de Thales, eles eram um exemplo de casamento duradouro, e quanto mais ela escondia a dor, mais ele se sentia confortável em ignorá-la. Era como se ela tivesse se tornado parte da mobília da casa, presente, útil, mas esquecida. Essa rotina de invisibilidade começou a corroer Juliana por dentro. Ela passou a questionar sua própria relevância. Ouvia amigas contando sobre jantares surpresas, mensagens de carinho, presentes inesperados. E ela, que sempre foi companheira, não recebia nenhum. Como foi seu dia? Leon. Foi nesse ponto que ela começou a se desconectar emocionalmente. Não desistiu, mas algo dentro dela adormeceu. Só que o que Thales não sabia era que o que dorme pode acordar com força, e nesse caso acordaria com fúria. Thales era o tipo de homem que impressionava em um primeiro contato. Sempre bem vestido, com fala mansa e jeito educado, sabia se portar em qualquer ambiente. Tinha um carisma natural que fazia com que todos o considerassem um bom sujeito. Nos almoços de família, era o que mais elogiava a comida da sogra, fazia piadas inteligentes e mostrava um lado que encantava. Era difícil imaginar que por trás daquele sorriso simpático havia um homem que tratava a esposa como um móvel esquecido em casa. O que pouca gente percebia é que Thales era extremamente controlador, mas de maneira sutil. Ele não gritava, não batia na mesa, mas desqualificava Juliana com comentários irônicos. Se ela contava uma ideia, ele rebatia com "isso não tem muito sentido". Quando ela se arrumava, ele lhe soltava um "vai sair assim mesmo?". Aos poucos, ela foi se apagando, deixando de se expressar para evitar conflitos disfarçados de brincadeiras. O silêncio dela não era submissão, era proteção. E isso só aumentava a sensação de superioridade dele. Thales também era ótimo em manipular a percepção dos outros. Sempre fazia questão de demonstrar em público o quanto Juliana era difícil ou complicada de entender. Criava uma narrativa onde ele era o marido paciente e ela a esposa emocionalmente instável. Ele preparava esse terreno com maestria. Com o tempo, até algumas pessoas próximas começaram a ver Juliana com desconfiança, como se ela fosse ingrata por ter um bom marido. Era como se ele estivesse moldando o cenário perfeito para justificar o que viria depois. Apesar de todos os sinais, Juliana não se via como vítima. Ela sentia vergonha, não por ser maltratada, mas por não conseguir reagir. Tinha medo de que, se contasse a verdade, ninguém acreditasse. Afinal, quem acreditaria que aquele homem que ajudava os vizinhos e dava bom dia para o porteiro era o mesmo que a diminuía todos os dias dentro de casa? Thales sabia exatamente como preservar sua imagem. E usava isso como escudo para agir da maneira mais cruel possível quando estavam a sós. A distância emocional entre eles não era um acidente. Thales construiu isso de forma calculada, até que Juliana se tornasse apenas parte do cenário que ele controlava. E nesse cenário, ele achava que podia tudo, inclusive ter uma amante. Porque na cabeça dele, Juliana não faria nada. Ela era previsível, pacata, entediante. "Dá sono só de conversar", ele disse. E essa frase, dita com desdém, seria o erro mais fatal de sua vida. Pois foi ela que despertou algo que ele não sabia que existia. Foi numa manhã aparentemente comum que Juliana sentiu o primeiro sinal claro de que algo estava fora do lugar. Thales deixou o celular desbloqueado em cima da mesa, algo que ele nunca fazia.
Ela não era do tipo que bisbilhota, mas algo naquele instante parecia um aviso. Quando ele foi ao banheiro, ela viu a notificação de uma mensagem no canto da tela, um coração vermelho e a frase "Não esquece de mim hoje". Aquilo congelou seu corpo. Mas ela não reagiu. Só observou, guardou e esperou. A partir desse dia, Juliana começou a prestar mais atenção. Os horários que não batiam, os cheiros diferentes na camisa, os banhos demorados logo ao chegar em casa. Thales passou a usar perfume mesmo quando ia só ao mercado. Começou a deixar o celular sempre virado para baixo, com a desculpa de que a luz atrapalhava. E embora ela ainda estivesse em choque com a descoberta, escolheu o silêncio como sua primeira arma. Não confrontou, não chorou. Ela apenas passou a registrar mentalmente cada movimento. Ela chegou a pensar em tirar a prova de uma vez, vasculhar tudo, confrontar Thales e colocar um ponto final. Mas havia algo dentro dela que sussurrava: calma. Juliana entendeu que se ele estava mentindo, não seria um deslize. Seria uma escolha. E se fosse uma escolha, ela também teria a dela. Não seria mais uma mulher desesperada em busca de migalhas de atenção. Ela começaria, naquele instante, a construir sua própria saída. Mas não seria uma saída qualquer. Seria um plano. O que mais a surpreendeu foi o quanto ele subestimava sua percepção. Mesmo diante de sinais óbvios, Thales não fazia esforço para esconder. Agia com naturalidade, como se tivesse certeza de que ela jamais o enfrentaria. Isso irritava a Juliana de uma forma que ela mesma não sabia descrever. Não era apenas traição, era desprezo. Era ser vista como invisível. E essa sensação foi a fagulha que acendeu um incêndio silencioso dentro dela. Um incêndio que, aos poucos, começaria a consumir tudo ao redor. Ela não sabia ainda quem era a outra mulher, mas já podia sentir sua presença em cada detalhe. Na maneira como Thales sorria para o celular, nos momentos em que sumia no trânsito, nas desculpas mal contadas. Tudo começava a se encaixar como um quebra-cabeça perverso. Mas Juliana não queria montar o quadro final. Queria virar o tabuleiro inteiro. E naquele silêncio, carregado de observação, nasceu algo que Thales jamais poderia prever, uma resposta à altura da humilhação que causou. Quando Juliana comentou por alto que Thales andava estranho, foi sua amiga Vânia quem levantou a hipótese que ela mesma não queria admitir. "Você já pensou que ele pode estar com outra?" perguntou com cuidado enquanto tomavam café. Juliana riu sem graça. Tentou desconversar, mas aquela pergunta ficou martelando. Vânia sempre teve um faro aguçado para perceber o que ninguém dizia. E dessa vez, não parecia estar falando por intuição, mas por algo mais. Juliana sentiu, naquele instante, que precisava ouvir mais. Vânia hesitou, mas revelou que viu Thales em um restaurante no bairro vizinho. Ele não estava sozinho. Estava com uma mulher loira, elegante, e os dois pareciam íntimos. Não estavam se beijando, mas o clima era claro, disse ela. Juliana congelou. Seu coração quis duvidar, mas sua mente ligou todas as peças. Aquele restaurante era longe demais para um almoço casual. E Vânia, que sempre foi discreta, não diria aquilo se não tivesse certeza. Ela não queria machucar Juliana, queria acordá-la antes que fosse tarde. Juliana agradeceu, mas não contou tudo o que já sabia. Não era o momento de dividir o caos que se formava dentro dela. Preferiu dizer que confiava em Thales, que talvez fosse uma amiga de trabalho, e encerrou o assunto. Vânia não insistiu, mas saiu com um olhar preocupado. Juliana, por dentro, estava em guerra. Queria correr, gritar, tirar satisfações, mas segurou. Era como se sua razão pedisse paciência, mesmo que sua emoção implorasse por uma reação imediata. Naquela noite, Thales chegou em casa sorrindo, trazendo um vinho. "Trouxe pra gente comemorar nosso mês", disse com naturalidade. Juliana quase engasgou com cinismo.
Sentaram-se à mesa como um casal qualquer. Brindaram, jantaram, jantaram. Mas a mente dela estava a quilômetros dali. Cada gesto dele parecia ensaiado. Cada palavra, parte de uma peça. E no fundo, ela sabia que aquele homem à sua frente já não era seu marido. Era um personagem representando algo que havia deixado de existir há muito tempo. Naquele jantar forçado, Juliana decidiu que não choraria mais. Ela olhou para Thales e sorriu. Não um sorriso de felicidade, mas um de aceitação. Aceitação de que ele a subestimava. Aceitação de que ele acreditava estar no controle. Ela levantou a taça mais uma vez e brindou. Mas não ao amor brindou a estratégia que começava a tomar forma. A partir dali, ela já não era mais a esposa fiel tentando salvar o casamento. Era uma mulher disfarçada, pronta para virar o jogo. A confirmação do nome da amante veio como uma lâmina fria. Júlia Montenegro, 32 anos, recém-contratada como assessora de investimentos em uma empresa parceira de Thales. Juliana descobriu sem precisar procurar muito. Um comentário em uma foto pública, uma curtida fora de hora, uma marcação em uma viagem corporativa. Bastou entrar no perfil de Júlia para ver o rosto que frequentava secretamente, sua rotina. Era uma mulher bonita, vaidosa, com legenda pronta para cada foto, sempre exaltando merecimento e liberdade. Juliana analisou o perfil com calma, sem se deixar levar pela raiva. Júlia era claramente do tipo que se orgulhava de causar impacto. Fotos de corpo inteiro, indiretas sobre homens casados que largam o tédio para viver o agora, e frases provocativas. E em algumas dessas postagens, Thales deixava comentários. Curtidas com emojis discretos, mas suficientes para qualquer mulher entender. Não era só uma traição física. Era uma humilhação pública disfarçada de coincidência. E isso, para Juliana, foi pior que qualquer beijo escondido. Ela começou a fazer capturas de tela, salvar provas, organizar as informações como se montasse um dossiê. Mas sem pressa. Nada de agir no calor da emoção. Juliana sabia que um escândalo agora só serviria para colocá-la no papel de louca. E não seria ela quem perderia a razão. Ela queria atacar com precisão. Queria que tudo estivesse pronto no momento certo. E, acima de tudo, queria que Thales achasse que nada havia mudado. Que continuasse rindo, debochando, achando que estava vencendo. Com o tempo, Juliana passou a observar Júlia com mais atenção do que observava o próprio marido. Entendeu seus horários, os lugares que frequentava, até as frases repetidas que usava para seduzir. Júlia era boa no jogo, mas arrogante demais. E essa arrogância seria a chave para que ela caísse. Porque enquanto Júlia jogava para aparecer, Juliana se movia no silêncio. Enquanto a amante queria ser vista, a esposa decidia quando e como cada peça seria revelada. Quando terminou de reunir tudo o que precisava, Juliana sentiu uma estranha tranquilidade. Não era paz. Era poder. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que estava no controle. Não do casamento, mas do próprio destino. E o que viria a seguir não seria uma cena de ciúme, nem uma briga de casal. Seria uma ação calculada, milimetricamente pensada. Ela não queria apenas sair da vida de Thales. Queria que ele nunca mais conseguisse viver em paz dentro da própria. Foi numa tarde comum, enquanto Juliana fingia assistir televisão, que Thales entrou em uma chamada de vídeo com Júlia, achando que estava sozinho. Estava no escritório, porta semiaberta, e rindo como um adolescente em segredo. Ela ouviu apenas trechos, mas um, em especial, ficou gravado. Essa mulher me dá sono só de conversar. A frase saiu acompanhada de uma risada frouxa, debochada, como se Juliana não fosse mais que um obstáculo em sua rotina. Foi ali que tudo dentro dela congelou. Aquilo não era apenas traição,
Era desprezo declarado. A frase atravessou Juliana como uma faca. Não pela traição, mas pelo escárnio. Ela era chamada de entediante por alguém que sequer olhava nos seus olhos há meses. Aquilo fez algo dentro dela mudar de forma irreversível. Ela não chorou, não gritou, não bateu a porta. Apenas saiu do cômodo com passos lentos, como quem carrega uma decisão. Thales não percebeu que estava sendo ouvido, nem notou o silêncio espesso que se formou depois daquela ligação. Ele continuava achando que estava no controle. Nos dias seguintes, Juliana passou a agir com uma calma quase artificial. Acordava cedo, preparava o café, desejava bom dia e mantinha a rotina, como se nada tivesse acontecido. Para Thales, aquilo era apenas mais uma prova de que ela não suspeitava de nada. Mas, para Juliana, era o início da encenação. O desprezo que ele demonstrava foi o empurrão final que ela precisava para começar a executar o plano que já vinha formando em sua mente. Agora, cada passo era milimetricamente calculado. Enquanto Thales se divertia com Júlia, acreditando estar vivendo uma fase de liberdade e prazer, Juliana se tornava alguém que ele não reconheceria. Ela começou a estudar leis, conversar com advogados, entender como proteger seus bens e reorganizar tudo em silêncio. Nada mais era feito por impulso. Não era sobre vingança cega. Era sobre estratégia. Era sobre virar o jogo de maneira tão precisa que ele nem perceberia até estar no chão. Juliana não queria apenas sair. Queria fazer com que ele sentisse cada passo da sua saída. O que Thales não sabia é que aquela risada ao telefone seria a última vez que ele se sentiria superior. A frase que ele disse para a amante, aquela que desdenhava da própria esposa, foi a semente da destruição que viria. Porque a mulher que ele dizia ser entediante era agora a tempestade que crescia no horizonte. E quando ela chegasse, não haveria abrigo suficiente para protegê-lo do estrago. Ele só entenderia quando já fosse tarde demais. Juliana passou a encarar a dor como um combustível. Cada palavra ofensiva que lembrava, cada detalhe da traição, cada olhar de desprezo de Thales alimentava uma força silenciosa dentro dela. Não era mais tristeza, era foco. Ela parou de tentar entender por que ele fez aquilo ou o que Júlia tinha que ela não tinha. Esses pensamentos não ocupavam mais espaço. Agora, tudo girava em torno do que precisava ser feito. A dor não a dominava, apenas a empurrava na direção certa. Ela sabia que qualquer deslize emocional colocaria tudo a perder. Por isso, agia com naturalidade. Participava das conversas, ria de piadas, fazia planos com Thales como se ainda acreditasse. Ele, cego pela própria arrogância, não percebia que Juliana já não era mais quem ele conhecia. Ela era outra. Alguém em construção. Alguém moldada pela dor, sim, mas fortalecida por ela. E nesse processo, aprendeu a esconder o que sentia com uma maestria que nem ela imaginava ter. Durante semanas, Juliana observou cada passo de Thales. Sabia os horários, os padrões, os deslizes, e em silêncio, começou a ajustar sua própria rotina. Cancelou um cartão de crédito, vendeu uma cota que tinha em um negócio paralelo e transferiu valores discretamente para uma conta separada. A cada movimentação, sorria ao ver Thales completamente alheio. Ele continuava agindo como se estivesse vencendo, sem nem imaginar que o tabuleiro já tinha sido virado. Ela não queria confronto. Queria que ele afundasse sem entender de onde veio o golpe. Júlia, por sua vez, começava a mostrar mais ousadia. Comentários nas redes, indiretas cada vez menos sutis, uma tentativa clara de provocar Juliana. E isso, curiosamente, só confirmava para ela o quanto os dois mereciam um ao outro. A amante queria o troféu de mulher desejada. Thales queria se sentir poderoso. E os dois, sem perceber, cavavam o próprio buraco, enquanto Juliana apenas recolhia as pás. A paciência dela não era passividade.
era preparação. E quando tudo estivesse pronto, não haveria alerta prévio. O silêncio de Juliana não era fraqueza. Era a força mais perigosa que Tales já enfrentaria. Porque a mulher que ele desconsiderava agora era uma estrategista. Ela não precisava mais de palavras. As ações falariam por si no momento certo. E quando ele finalmente acordasse do delírio em que vivia, perceberia que o mundo ao seu redor não existia mais. Estaria apenas o eco de uma frase ridícula dita por um homem que riu alto, sem saber que estava selando o próprio destino. Júlia, cada vez mais confiante, começou a agir como se já tivesse vencido. Postava fotos em locais onde Tales costumava ir, deixava frases com duplo sentido e até usava objetos que claramente não eram dela. Um relógio masculino, um copo de café com a inicial dele e uma legenda provocativa: tudo que é bom a gente guarda. Era claro o recado. Juliana via tudo, mas não reagia. Pelo contrário, cada provocação da amante só reforçava que ela estava certa em manter o silêncio. O ego deles era sua maior arma. Nos bastidores, Júlia alimentava a ideia de que logo Juliana estaria fora do caminho. Dizia a amigas que Tales só não havia se separado ainda por causa da empresa, por questões financeiras, por pena da esposa. Usava argumentos vazios, repetidos como um mantra para justificar o papel que ocupava. Ela realmente acreditava que estava por cima, que era diferente, que tinha algo que Juliana jamais teria. E enquanto falava isso, não percebia que Juliana já não lutava mais por homem nenhum. Lutava por si mesma. Tales, encantado pela juventude e pelo jogo de sedução constante, começou a se descuidar. Chegava com cheiro de perfume alheio, trazia desculpas fracas e ficava horas no celular com o rosto iluminado pela tela. Para ele, Juliana era invisível. Já não se preocupava em manter aparências dentro de casa. Ele achava que, como sempre, ela aceitaria tudo em silêncio. Mas não era mais a mesma mulher. Agora, Juliana anotava, observava e transformava cada deslize em uma peça do quebra-cabeça que montava com precisão. Enquanto o casal de amantes se perdia em delírios de superioridade, Juliana focava em construir a sua saída com elegância. Evitava confrontos, não respondia provocações e mantinha o papel da esposa serena. Ela sabia que o golpe final precisava ser dado com a frieza de quem não se abala. Era exatamente essa compostura que confundia os dois. Júlia achava que Juliana era fraca. Tales achava que ela era conformada. Mas os dois estavam completamente cegos. E era essa cegueira que ela usaria a seu favor. O cenário estava montado. Júlia se achava invencível. Tales, inquestionável. E Juliana, invisível. E foi exatamente por subestimarem essa mulher invisível que tudo iria desabar. Porque enquanto eles se perdiam em risos e jogos de sedução, ela planejava o fim com uma precisão cirúrgica. E o fim estava cada vez mais perto. Não haveria aviso nem chance de recuo. Quando o castelo de cartas caísse, não haveria mãos para ampará-los. Restaria apenas o silêncio que eles tanto desprezaram agora, ensurdecedor. Juliana percebeu que era o momento certo de virar o jogo. Sabia que se demonstrasse mudança de comportamento, Tales interpretaria como rendição. E foi exatamente isso que ela quis provocar. Em um sábado à noite, após um jantar simples, olhou para ele e disse com voz baixa: "Acho que a gente devia tentar de novo." Ele, surpreso, reagiu com um sorriso de canto, como quem acaba de confirmar uma vitória. Juliana segurou o olhar, fingiu fragilidade e deixou que ele acreditasse. Aquela foi a primeira peça do seu teatro calculado. Nos dias seguintes, Juliana intensificou a encenação. Passou a perguntar sobre o dia dele, se interessar por suas reuniões, até preparar jantares com velas. Tales começou a se entregar à ilusão de que ainda era desejado. Ainda era o homem que ela não conseguiria deixar.
Ela, por sua vez, observava como ele relaxava, como deixava as defesas caírem. A confiança dele era tão grande que chegou a sugerir uma reorganização patrimonial, sob o pretexto de proteger bens da família. E ele aceitou, sem ler as entrelinhas. Com a ajuda de um advogado discreto, Juliana começou a mover o que era necessário. Documentos foram atualizados, contas reorganizadas, cláusulas ajustadas. Nada que chamasse atenção. Tudo feito com calma, com o cuidado de quem sabia que só teria uma chance de fazer aquilo dar certo. Thales, envolvido com Júlia e com o ego inflado, nem desconfiava. Estava certo de que Juliana estava tentando reconquistá-lo. Não entendia que, na verdade, ela estava cavando a própria liberdade e o túmulo do controle que ele tinha sobre ela. Júlia, incomodada com a reaproximação do casal, começou a pressionar Thales. Ele, para manter as aparências e o ego inflado, mentia para ambas. Dizia a Juliana que estava dedicado ao casamento e a Júlia que só precisava de tempo. Estava preso em suas próprias mentiras, sem saber que o tempo que ele achava estar ganhando era, na verdade, o tempo que Juliana precisava para finalizar seu plano. E quanto mais confiante ele se mostrava, mais cego se tornava diante do que se aproximava. O teatro de Juliana era perfeito. Cada palavra era dita no tom certo. Cada gesto era interpretado como rendição. Mas por trás do sorriso calmo, havia uma mulher que já não sentia mais nada por aquele homem. Ela não queria vingança pela traição. Queria respeito pelo silêncio. E estava prestes a exigir isso da única forma que ele entenderia, deixando-o sem chão. Não haveria discurso, nem cena de lágrimas. Haveria apenas ação. E quando ela agisse, não sobraria nada do mundo que ele achava ter sob controle. Com a confiança de Thales devidamente alimentada, Juliana iniciou a execução prática do plano. Começou organizando os papéis da empresa que ainda estavam parcialmente em nome dele, usando argumentos de proteção patrimonial para convencê-lo a assinar a transferência. Assim evitamos problemas futuros caso alguém tente nos processar, disse com naturalidade. Ele assinou sem questionar. Ela sorriu, guardando cada documento em uma pasta marcada com um nome simbólico: liberdade. Cada assinatura era um passo para longe daquela prisão emocional. Além dos bens, Juliana também tratou de revisar todos os contratos da casa, das contas conjuntas, dos seguros e até mesmo do carro. Em uma manhã de terça-feira, foi ao banco sozinha e, com uma autorização previamente manipulada, passou uma das contas exclusivamente para seu nome. Thales, iludido com a falsa reconciliação, continuava completamente alheio. Estava tão seguro de que ela jamais ousaria confrontá-lo que sequer prestava atenção nos detalhes. E eram exatamente os detalhes que dariam a ela a vitória. Ela manteve o ritmo da rotina com perfeição. Continuava preparando o café da manhã, mandando mensagens carinhosas e até sugerindo um fim de semana fora. Tudo parte da encenação. Enquanto ele sorria, ela finalizava a lista de documentos e transferências que precisavam ser feitas. Conversava com o contador, com o advogado e com uma amiga de confiança que a ajudava com as questões mais técnicas, tudo no sigilo absoluto. Juliana sabia que bastava um tropeço, uma desconfiança para tudo ir por água abaixo. Mesmo com tudo avançando como o planejado, Juliana mantinha a calma. Ela sabia que o momento mais difícil seria o final, o rompimento. Queria que fosse impactante, irrefutável, definitivo. Não haveria volta. E ele precisava sentir isso de forma brutal. Não por vingança, mas para que nunca mais ousasse subestimar ninguém. E quanto mais Júlia pressionava por um espaço maior na vida de Thales, mais ele se embolava nas próprias mentiras. Ela assistia aquilo como quem acompanha a queda de uma peça de dominó, sabendo que no final viria o estrondo. Juliana não sentia mais medo. O medo havia sido substituído por uma força fria, racional, que a guiava em cada decisão.
Ela já não se preocupava em ser vista como boa, paciente ou compreensiva. Aquela mulher que aceitava tudo havia morrido no dia em que ouviu a risada de Thales ao telefone. O que existia agora era outra versão dela mesma, pronta para finalizar uma história com precisão cirúrgica. E a próxima etapa do plano selaria esse desfecho. Na manhã seguinte, Juliana preparou um café especial e colocou sobre a mesa um contrato fictício de prestação de serviços entre a empresa dela e uma empresa parceira. Thales olhou, curioso, e ela explicou que era um acordo para agilizar os processos burocráticos do novo cliente. Preciso de sua assinatura como sócio para validar tudo mais rápido, disse, sem desviar o olhar. Ele assinou sem ler. Estava mais preocupado com uma mensagem que havia acabado de receber de Júlia. Juliana viu, mas não reagiu. Esse contrato era mais do que um papel. Era a última peça que faltava para que Juliana tivesse controle total sobre a empresa da família. Com aquele documento, ela poderia excluir Thales legalmente, sem que ele percebesse de imediato. E ele não percebeu. Ainda que a assinatura significasse abrir mão de sua parte mais valiosa, Thales continuava iludido, achando que dominava a situação. Para ele, Juliana era apenas uma mulher tentando reconquistar o marido. Para ela, e já era passado. Nos dias que seguiram, Juliana intensificou os gestos de carinho. Mandava mensagens com bom dia, perguntava se ele precisava de algo e até elogiava sua aparência. Tudo isso enquanto finalizava os trâmites de transferência da empresa e reorganizava documentos fiscais. Ela agia como se estivesse vivendo uma reconciliação. E ele, encantado com o retorno da velha Juliana, mergulhava na ilusão que tanto desejava. Não percebia que era um boneco manipulado por alguém que já não o via com amor, apenas com estratégia. Júlia, por outro lado, começou a ficar impaciente. Mandava áudios longos, reclamava da ausência e até questionava se ele estava realmente pronto para deixá-la. Thales mentia para manter as duas. Dizia que estava esperando o melhor momento, que não queria magoar Juliana. Ele acreditava que tinha controle sobre as duas mulheres, mas não sabia que Juliana não estava disputando nada com Júlia. Na verdade, ela já havia vencido. O jogo que ele achava estar jogando havia sido criado por ela desde o início. Juliana observava tudo com uma frieza precisa. Sabia que Thales estava preso nas próprias mentiras e que cada passo dele só reforçava sua confiança. A queda estava próxima. Ela via isso nos gestos dele, nas conversas desconexas, nos atrasos cada vez mais frequentes. Enquanto ele corria para manter as aparências com Júlia, ela finalizava os últimos detalhes. Quando a última assinatura fosse registrada e os documentos arquivados, Juliana sumiria. Não de forma simbólica, ela literalmente desapareceria da vida dele, levando tudo o que ele achava que possuía. O dia escolhido por Juliana foi uma segunda-feira cinzenta, comum aos olhos de qualquer um, mas meticulosamente planejado por ela. Logo cedo, deixou um bilhete sobre a mesa. Hoje saio para resolver tudo. Nada mais. Levou apenas uma bolsa pequena, onde guardava documentos essenciais, um celular novo e as chaves do carro. Thales ainda dormia quando ela fechou a porta com suavidade. Não havia espaço para arrependimentos. Era o dia em que tudo o que ela arquitetou nos últimos meses se concretizaria, sem hesitação. Ela foi direto ao cartório para registrar os últimos documentos. Depois passou no escritório do advogado para entregar cópias assinadas. Cada etapa foi marcada por uma calma estranha, como se já não sentisse mais nada em relação àquilo tudo. No banco fez a transferência final da quantia que havia separado. A funcionária, ao reconhecer seu nome, comentou algo sobre seu marido. Juliana apenas sorriu. Não precisava mais explicar nada. A mulher que ali estava era outra alguém livre, dona de si e das próprias escolhas. No início da tarde, Juliana foi até a empresa.
Seus funcionários foram informados com um comunicado oficial da nova estrutura de sócios. Alguns ficaram surpresos, outros apenas confirmaram o que já suspeitavam. Thales agora estava fora de tudo. Legalmente, financeiramente e, em breve, emocionalmente. Ela passou pela recepção, cumprimentou todos com um aceno firme e entrou pela última vez na sala que dividia com ele. Olhou ao redor por alguns segundos, respirou fundo e saiu. Nunca mais pisaria ali. Antes de ir embora, deixou 2 envelopes sobre a mesa da diretoria. Um para Thales, outro para Júlia. No de Thales estavam todos os documentos que comprovavam a transferência de bens, extratos, assinaturas e um breve bilhete. O tédio é todo seu agora. No de Júlia, prints das conversas, cópias de fotos e o print exato do comentário onde ela zombava de Juliana. Nada precisava ser dito além disso. Juliana não gritava. Apenas entregava fatos. Eles que lidassem com a consequência de seus próprios atos. Ao sair do prédio, Juliana sentiu um vento leve no rosto. Não era alívio, nem felicidade. Era apenas a constatação de que havia cumprido o que se propôs a fazer. O mundo de Thales ainda não tinha desmoronado, mas já estava sem estrutura. Ela sabia que nas próximas horas ele começaria a entender. E não havia mais volta. Juliana não queria revanche. Queria justiça emocional. E agora finalmente poderia desaparecer da vida dele sem carregar nenhum peso que não fosse seu. Thales chegou em casa no fim da tarde, exausto, com o celular cheio de notificações. Não estranhou o silêncio. Achou que Juliana ainda estava no mercado. Passou direto para o quarto, largou as chaves na cômoda e foi tomar banho. Quando saiu, encontrou a sala com as luzes apagadas e a televisão desligada. Sobre a mesa, o bilhete com a frase fria. Pegou o papel, leu com desdém e riu, ainda sem compreender. Achava que era drama, mas a realidade estava prestes a estourar como um vidro em queda. Minutos depois notou a ausência de algumas coisas. Os documentos, as pastas, até o notebook de Juliana tinham sumido. Ligou para ela, o número não existia mais. Foi até o escritório da empresa, e lá recebeu o primeiro baque, estava fora da sociedade. A recepcionista, visivelmente constrangida, lhe entregou o envelope deixado por Juliana. Ao abrir e ver os papéis legais assinados, o riso dele sumiu. Correu para ligar para o advogado, mas já era tarde. Tudo estava dentro da lei. Não havia brechas. Na tentativa de entender o que estava acontecendo, Thales foi até o prédio onde Júlia morava. Lá, ela o recebeu com a expressão transtornada. Ela também havia recebido um envelope. Dentro estavam as provas da relação deles, junto com imagens de conversas e prints que a expunham por completo. "Você deixou tudo isso vazar?" gritou Júlia, visivelmente nervosa. Ele tentou explicar, tentou desmentir, mas já não adiantava. Júlia o empurrou para fora. O rosto dela dizia tudo. Ali, ele também estava fora. Desesperado, Thales tentou retomar o controle. Ligou para amigos, tentou contato com familiares, buscou apoio em todos os lados. Mas a notícia da queda começou a circular com uma velocidade assustadora. Ninguém queria se envolver. O homem que antes parecia seguro, bem-sucedido, estava agora completamente exposto. Sem empresa, sem casa, sem amante. E com um silêncio que começava a tomar conta. A ficha caiu de uma vez. Juliana não tinha ido embora. Ela o tinha deixado para trás com precisão e frieza. Pela primeira vez em anos, Thales sentiu medo. Não o medo de perder algo material, mas o medo de perceber que nunca teve o controle que acreditava. Juliana, que ele chamava de entediante, havia feito o que nenhuma outra teria coragem. Ela desmontou sua vida peça por peça, sem levantar a voz, sem se vitimizar. Agora restava apenas o eco daquela frase dita à amante:
Essa mulher me dá sono só de conversar. A ironia cruel, porque foi ela quem o acordou de um jeito que ele nunca esqueceria. Nos dias que se seguiram ao colapso, Thales viu sua vida desmoronar como um castelo de cartas. As ligações que antes eram atendidas com prontidão agora caíam na caixa postal. Parceiros de negócios se afastaram, alegando insegurança jurídica após sua saída da empresa. Os convites sumiram. Os contatos evaporaram. Aqueles que antes se diziam amigos desapareceram com a mesma velocidade com que surgiram. Era como se ele tivesse deixado de existir. Pela primeira vez, Thales sentiu o peso do isolamento. Júlia o bloqueou de todas as redes sociais e, segundo uma conhecida em comum, já espalhava a história como se tivesse sido enganada. Fazia-se de vítima, afirmando que jamais soubera a proporção do envolvimento dele com Juliana. Mesmo que fosse mentira, a versão dela era mais conveniente. Thales, por sua vez, não conseguia reagir. Estava atordoado demais para pensar. Ainda tentava entender como havia sido enganado de forma tão minuciosa, sem ter percebido nenhum sinal. A arrogância, afinal, havia-lhe cegado por completo. A casa onde vivia com Juliana também estava em processo de venda. A escritura, há semanas transferida discretamente para o nome dela, já constava como disponível no site da corretora. Ele foi notificado para desocupar o imóvel em 30 dias. Restava-lhe agora um apartamento alugado, frio e pequeno, herdado de uma antiga negociação mal feita. Ao entrar ali, sentiu o ar parado, o eco das paredes vazias. A ausência de Juliana era tão real quanto a falta de tudo que ele considerava inabalável. A humilhação não parou nas perdas materiais. Nas rodas sociais onde costumava ser visto como influente, seu nome virou piada. Comentários irônicos surgiam disfarçados de conselhos. Você devia ter valorizado mais sua mulher, diziam alguns, fingindo empatia. Outros apenas olhavam com pena, o que doía ainda mais. Para alguém tão acostumado a controlar a narrativa, ser reduzido a um personagem de fracasso era insuportável. Thales começou a evitar encontros, preferindo o anonimato forçado de quem já não tinha reputação. E todas as noites, quando se deitava naquela cama estranha, era invadido pelo mesmo pensamento. Juliana nunca levantou a voz. Nunca o enfrentou diretamente. E mesmo assim foi ela quem destruiu tudo. A mulher que ele zombava por ser calma demais o fez provar, com precisão cirúrgica, o gosto da própria prepotência. E isso, mais do que tudo, era o que o corroía por dentro. Porque não havia nada que ele pudesse fazer para reverter. Juliana o deixou no exato lugar que merecia, sozinho com seu próprio eco. Enquanto Thales afundava em suas próprias consequências, Juliana florescia em silêncio. Trocou o número, vendeu a casa antiga e se mudou para uma cidade próxima, onde ninguém conhecia seu passado. Lá, alugou um sobrado charmoso, cercado por árvores, com janelas amplas que deixavam o sol entrar. Começou uma nova rotina, simples, mas cheia de significado. Pela primeira vez em muito tempo, acordava sem pressa, tomava café com calma e sentia o gosto da liberdade. Nada daquilo envolvia ostentação, era sobre paz. Com os recursos bem administrados, abriu um pequeno espaço de coworking para mulheres empreendedoras. Não contou sua história para ninguém. Preferiu manter o mistério e deixar que conhecessem apenas a nova versão dela. As clientes se encantavam com sua postura firme e acolhedora. Juliana se tornava, dia após dia, inspiração silenciosa para outras mulheres que também carregavam cicatrizes invisíveis. Não precisava dizer o que viveu. Sua presença falava por si, com a força de quem caiu e levantou sem fazer alarde. Ela passou a frequentar aulas de yoga, caminhadas ao pôr do sol, cafés locais onde lia por horas. O tempo, antes preenchido por estratégias e dores, agora era seu. Não havia mais necessidade de provar nada a ninguém.
Já não pensava em Thales nem em Júlia. Eles haviam deixado de ocupar espaço na mente e no coração. O que antes era lembrança amarga, virou apenas aprendizado. Juliana entendia agora que a liberdade verdadeira vem quando você decide que não vai mais se explicar. Nas redes sociais, seu perfil virou um espaço de reflexão, com frases que falavam de superação e força interior. Nunca mencionava nomes, nunca falava de traição, mas quem lia sentia que ali existia uma história real, uma dor superada. Juliana não buscava seguidores, mas eles vinham. Aos poucos, sua página ganhou visibilidade e começou a ser compartilhada em grupos de apoio. Sem querer, ela virou o símbolo de renascimento. E quanto mais inspirava, mais percebia que havia reencontrado a si mesma. Ali, distante do passado e cercada de novas possibilidades, Juliana entendeu algo essencial. Ela não precisou gritar para ser ouvida. Não precisou se rebaixar para vencer. Apenas seguiu firme, com a serenidade de quem sabe o próprio valor. O mundo pode ter rido dela um dia, mas agora ela sorria em paz e esse era o maior troco que poderia dar. Thales podia até existir em outro canto, tentando juntar os pedaços. Mas no novo universo de Juliana, ele já não tinha mais nome, nem lugar. A história de Juliana começou a circular como um sussurro curioso entre antigos conhecidos e vizinhos. Ninguém sabia exatamente como tudo havia acontecido, mas os detalhes vazavam aos poucos, a saída silenciosa, os documentos assinados, os prints deixados para a amante. Cada pedaço da história parecia aumentar o impacto do que ela fez. Em grupos de mensagens, o nome de Thales era citado com desprezo. Comentários como bem feito e achava que era esperto pipocavam sem trégua. A narrativa já não pertencia mais a ele. Pessoas que antes não davam atenção a Juliana agora a citavam como exemplo de força e inteligência. Em encontros entre amigas, ela era mencionada com admiração velada. Você viu o que ela fez? Fria, certeira, sem escândalo. Alguns até duvidavam que aquilo fosse real. A mulher que foi chamada de entediante virou lenda entre círculos sociais pequenos. E essa transformação assustava Thales, que percebia, enfim, o tamanho do estrago. Não apenas perdeu uma esposa, perdeu também sua imagem. As mulheres, em especial, foram as que mais celebraram o desfecho. Muitas diziam que gostariam de ter feito o mesmo em suas histórias de traição e abuso emocional. Juliana virou referência sem ter se promovido. Não deu entrevista, não fez postagem, não se vitimizou. O silêncio dela falava mais alto do que qualquer exposição. Em um mundo onde o barulho costuma ditar respeito, ela conquistou tudo com serenidade. E foi isso que causou o maior impacto. Sua ausência virou presença. Enquanto isso, Thales passou a ser evitado em eventos, excluído de grupos de networking e visto com desconfiança no mercado. Seus antigos parceiros de negócios agora o viam como um risco. Nenhum investidor queria se envolver com alguém que teve sua reputação destruída por questões pessoais tão expostas. A queda não foi apenas emocional. Foi pública, social, financeira. E tudo isso aconteceu sem que Juliana levantasse um dedo depois do fim. O mundo fez questão de completar a lição. Ele começou a sentir na pele o que significava ser esquecido. Já não era convidado para as rodas importantes, nem chamado para os eventos da elite, onde costumava brilhar. E cada ausência era um lembrete de que Juliana não apenas saiu, ela o apagou. O que começou como uma traição arrogante se tornou a ruína silenciosa de um homem que subestimou uma mulher. E agora, ele não tinha mais onde se esconder. Estava apenas a encarar a sombra da mulher que ele achava que conhecia. Na tentativa desesperada de reverter sua ruína, Thales tentou contato com Juliana por meios indiretos. Mandou mensagens através de antigos amigos, escreveu e-mails longos implorando por uma conversa e até apareceu na portaria da empresa antiga. Tudo em vão. Ela já não estava ali.
Cada tentativa era respondida com silêncio ou portas fechadas. A mulher que ele dizia ser entediante agora era inalcançável. E isso o deixava cada vez mais instável, mais desequilibrado, mais próximo de desmoronar de vez. Ele tentou mudar a narrativa, dizendo que foi enganado, que Juliana havia armado tudo desde o início. Mas ninguém comprou essa versão. Quem conhecia a história via claramente o desequilíbrio em suas palavras. Os poucos que ainda o ouviam sabiam que aquilo era apenas desespero disfarçado de justificativa. Juliana, por outro lado, mantinha a dignidade intacta, o que só deixava tudo ainda mais claro. Quem mente precisa falar muito. Quem fala a verdade apenas vive. E ela seguia vivendo. Sem opções, Tales buscou a ajuda de um advogado para tentar contestar os documentos assinados. Mas todos os processos estavam legais, documentados, respaldados. A assinatura dele estava em cada página. Ele havia entregue tudo de bom grado, achando que manipulava uma reconciliação. Ao tentar alegar manipulação emocional, ouviu do próprio advogado: "Você foi e é burro." A frase caiu como uma pedra. Não havia mais o que fazer. Não havia como voltar no tempo. E a humilhação só aumentava. Por fim, recorreu às redes sociais, na esperança de limpar sua imagem. Publicou textos vagos sobre cuidado com quem você confia e pessoas que te apunhalam sorrindo. Recebeu poucas curtidas e comentários sarcásticos. O que era para ser um recomeço virou piada. Tales não entendia que não se reconstruía uma reputação tentando bancar a vítima. Ele lhe havia perdido credibilidade demais. E o mundo já havia escolhido de que lado ficar. Ele estava sozinho, sem aliados, sem respaldo, sem discurso. E enquanto Tales mergulhava em tentativas fracassadas de controlar o que não podia mais, Juliana seguia em frente. Não olhava para trás, não se explicava, não sentia necessidade de se vingar. O que ela fez foi maior do que vingança. Foi justiça emocional. E essa justiça, mesmo sem alarde, foi ouvida por todos. Ela não precisava voltar para mostrar quem era. Bastava continuar sendo exatamente o que ele não teve a capacidade de enxergar. E isso, por si só, era o fim definitivo. Tales passou a conviver com um novo tipo de silêncio. Não o silêncio de Juliana, mas o silêncio da solidão que vem depois da queda. Já não havia mensagens no celular, nem reuniões agendadas, nem olhares de admiração. Tudo o que ele tinha agora era um vazio preenchido por lembranças que tentava apagar. A imagem de Juliana, tão serena em seus últimos dias ao lado dele, voltava como um fantasma. E quanto mais ele pensava, mais percebia que o erro não foi a traição, foi ter zombado da mulher errada. O poder de Juliana não esteve na força física, nem em confrontos teatrais. Esteve na inteligência com que conduziu cada passo. Enquanto ele ria ao telefone, ela traçava um caminho de volta para si mesma. E quando chegou ao fim, não precisou anunciar nada. Apenas foi embora com tudo, com sua dignidade intacta, e com a certeza de que não deixou uma porta sequer aberta para que ele voltasse. Essa era a diferença entre sair ferida e sair inteira. E Juliana saiu inteira. Essa história nos lembra que há limites que não devem ser testados. Quando alguém escolhe o silêncio, não significa fraqueza, pode significar estratégia. E quando alguém opta por não revidar, talvez esteja apenas aguardando o momento certo para agir. Tales achou que tinha tempo, que podia brincar com os sentimentos de uma mulher sem consequências. Mas descobriu tarde demais que algumas pessoas não gritam, elas desaparecem. E quando desaparecem, levam junto tudo que sustentava o outro. E agora, se você chegou até aqui, me conta, o que você teria feito no lugar de Juliana? Você acha que ela foi fria demais ou fez exatamente o que precisava ser feito? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber como você se sentiu com essa história.
E se esse conteúdo te prendeu, clica no like, isso ajuda demais a fortalecer o canal e trazer mais histórias como essa para você. Ah, e se ainda não se inscreveu, faz isso agora e ativa o sininho. Não perde o próximo episódio, porque histórias como essa servem não só para entreter, mas também para abrir os olhos. Quantas Julianas existem por aí sendo chamadas de entediantes, invisíveis, bobas? E quantas estão apenas aguardando o momento de virar a chave? Nunca subestime o silêncio de alguém. Às vezes ele é a voz mais alta que você pode ouvir. E se você acha que essa história merece ser vista por mais pessoas, compartilha. Tem alguém agora que precisa ouvir exatamente isso. Juliana não quis fazer alarde, nem buscar justiça no barulho. Ela entendeu que o melhor troco é a ausência. Não para causar dor, mas para provar que sua vida não precisa de ninguém que a desvalorize. Isso, por si só, já era uma vitória que nem Thales, nem Júlia, nem o mundo poderiam contestar. Ela venceu sem levantar a voz. Construiu sua saída com a calma de quem já sabia o final. E agora vive em paz, porque a dignidade nunca dependeu de plateia. A mulher que foi chamada de sonolenta transformou essa crítica em força. Ela não explodiu, ela agiu. E essa ação virou exemplo para tantas outras que sofrem caladas. O que ela fez não foi apenas uma virada pessoal. Foi uma mensagem direta para todas as mulheres desacreditadas. Você pode, sim, retomar o controle. Pode sair por cima. Pode renascer. E o mais importante, pode fazer isso com classe, inteligência e silêncio. O respeito começa quando a gente para de implorar por ele. Se você gosta desse tipo de história e quer ter acesso antecipado aos roteiros mais impactantes, considere se tornar um membro aqui do canal. Os membros recebem conteúdos exclusivos, bastidores e podem até votar em temas de próximas histórias. É uma forma incrível de apoiar o projeto e ainda ficar por dentro de tudo antes de todo mundo. O botão de Seja Membro está aí embaixo. É só clicar e fazer parte da nossa comunidade que só cresce. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado por acompanhar essa história até o fim. Sua audiência é o que move esse canal, e cada visualização, cada like, cada comentário faz toda a diferença. Se você quer continuar mergulhando em histórias emocionantes, com reviravoltas surpreendentes e lições fortes, não sai do canal agora não. Já deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Na tela final estão outros 2 vídeos que eu tenho certeza que você vai adorar. Um deles vai mexer com seu coração, o outro vai te deixar em choque. Escolhe um e continua aqui com a gente. Porque nesse canal, cada história é um alerta e também uma chance de recomeçar diferente. Até a próxima!